Sim, meus queridos irmãos, ouvintes da Rádio Aliança, a alegria está no ar, o amor está no ar, porque hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia do programa Alegrai-vos! Sim, programa Alegrai-vos aqui no 106.3 FM do seu rádio. Programa Alegrai-vos nos nossos aplicativos para smartphone e tablets. Programa Alegrai-vos no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br. E Programa Alegrai-vos aqui em vídeo nesta live do Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma segunda-feira. Hoje é dia 18 do mês de novembro e aqui estamos para mais um programa Alegrai-vos! Hoje sou eu, Sidney Agra, que estou contigo aqui na bancada do nosso programa. Não tenho companhias da equipe do programa, estou sozinho aqui, abandonado pela equipe, fazer um lamento aqui público. Não, que é isso, está todo mundo com seus compromissos, acontece. Mas tenho convidados muito especiais, alguns aqui no estúdio, outros mais distantes, mas também dispostos a colaborar com o programa de hoje. Programa onde a gente quer falar um pouco sobre a importância da música na liturgia, um pouco sobre a importância da formação dos músicos, do trabalho que se faz para a formação de músicos aqui na nossa Arquidiocese de Porto Alegre e também na comunidade Recado. Isso mesmo, hoje teremos participação especial de longe no Alegrai-vos, que vai conversar conosco por telefone daqui a pouco. E aqui no estúdio também temos os nossos queridos convidados, que já são meio da casa, assim, na rádio, então sempre por aqui. Que bom, mas vamos começar então dando a nossa saudação aos que estão conosco aqui pertinho no estúdio. Boa noite, Michele Girardi. Boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria, faz tempo que eu não venho na rádio. Assim, olha aí, né? então, que bom. A gente estava sempre aqui, né? Mas agora fazia bastante tempo que eu não vinha. É uma alegria, um prazer estar aqui compartilhando de um assunto que é tão precioso para mim e para nós. Muito bem. Dudu Lorenzetti, uma alegria. Boa noite. Boa noite, Cid. Pois é, difícil saber, né, qual foi a última vez que a gente teve, mas faz tempo. Enfim, uma satisfação imensa, uma alegria a gente poder se utilizar dessa grande ferramenta que é a Rádio Aliança, para poder falar um pouquinho de algo que move nosso apostolado, que está presente na nossa vida da igreja, que é a música litúrgica. Muito bem, então quero agradecer a vocês dois, a Missão Tabor, né, que vocês fazem parte, agradecer especialmente porque a gente falou hoje, né, de vir hoje. Assim, olha, quem sabe hoje à noite e tal, estão por aí. Ah, pois é, então... E a gente tinha um compromisso até às 9, deu bem certinho. Olha aí, então fechou. Hoje, quando a gente estava lá na produção, trabalhando, o pessoal dizendo, parceiro, tu ficou sozinho. Disse, não, tudo bem, temos um tempo já fazendo isso, a gente já se vira um pouquinho. Disse, não, mas quem sabe tu convida. Disse, mas vou convidar hoje para vir hoje. Não, deu, que bom. Né? Mandar um abraço ao Fernando e a Bruna, que estão na escuta aqui do programa também, lá de São Paulo, né? Daqui a pouco eles vão ter uma participaçãozinha no nosso programa também, dando um testemunho de participação em algumas formações. E agora, aproveitando para dar o meu boa noite ao pessoal da comunidade Recado, que está conosco por telefone também. Boa noite, Raquel Carpegiani. Boa noite. Olha aí, funcionou, que bom, né? Então quero também agradecer o trabalho do Lúcio, a gente conversou bastante, mas, e como eu já disse também, principalmente ao Fernando e à Bruna, que fizeram essa ponte aí entre a Rádio Aliança e a comunidade, para que a gente pudesse conversar hoje a respeito desse tema que é tão caro assim, né, para a gente falar a respeito da formação. Então, Raquel, muito bem-vinda à Rádio Aliança, uma alegria recebê-los no programa de hoje. Muito obrigada. Eu que estou aqui também feliz da vida, né, por esse encontro. Inclusive, conheço muito a Michele, estou muito emocionada de estar vendo, acompanhando aqui pelo computador, de longos anos. E o Lúcio também está aqui do meu lado, viu, gente, para participar. Muito bem, forte abraço para ele também. Hoje quando eu falava com o Dudu e a Mi, dizendo, vocês conhecem a Raquel também? Aí já descobri que fizeram EFAC, que, enfim, tem um monte de história. Dudu também! Eu até não fiz, mas... Mas tá todo mundo. Se cruzou já para um beijão, Raquel.
Outro para vocês. Deus abençoe. Muito bem. Então, a gente podia começar conversando, Raquel, assim, rapidamente. No final a gente pode falar mais, assim. Mas conta um pouco da comunidade Recado, da história um pouco, para quem está aqui em Porto Alegre e ainda não conhece. A Rádio Aliança está no mundo inteiro pelas ondas da internet, né? Mas especialmente, né, a gente tem aqui um alcance bastante regional aqui na região metropolitana de Porto Alegre, um pouco mais longe também. Mas aí conta um pouco dessa história da comunidade católica missionária Recado para quem está por aqui e ainda não conhece. A comunidade Recado tem 35 anos de fundação. Nasceu na cidade de Fortaleza, Ceará. Mas é um celeiro de grandes comunidades, né? Temos casa hoje em Tatuí, a casa-mãe, Fortaleza, Tatuí, São Paulo, capital. E na França temos 2 casas, uma em Toulon e uma em Hyères. Então a comunidade já tem aí vários trabalhos, né? Principalmente relacionado à formação, à contribuição na formação dos artistas católicos, por meio de formação, sempre muito voltado para os músicos e artistas que servem a Deus na igreja, né? Nos grupos de oração, na liturgia, nas pastorais. Então, esse é o nosso trabalho, ele é muito voltado para isso. Nós temos a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças, os baluartes Santa Teresinha, São Francisco de Assis, e temos 2 realidades vocacionais na comunidade. As pessoas que são realidade de aliança, que são as pessoas que são comunidade, mas que moram nas suas casas, têm seus trabalhos, e a realidade de vida, que são aquelas pessoas que sentem o desejo de deixar tudo e viver exclusivamente para o Evangelho, né? Que é o meu caso e do Lúcio, que estamos aqui conversando com vocês. Que beleza, que beleza. Não sei se pode falar assim, essa coisa de comunidade, não sou um tanto quanto familiarizado. Mas não sei se a gente pode chamar de carisma, assim, esse carisma de trabalhar na formação de artistas já nasceu com a comunidade ou foi a comunidade foi descobrindo e desenvolvendo ao longo do tempo? Já nasceu com a comunidade, era um grupo, né? O início no histórico das regras da comunidade tem assim: nasce o Grupo Recado no dia 10 de maio de 1984. Caiu a ligação, acontece. O nosso querido Rodrigo Dider vai refazer o contato ali. Enquanto isso, eu passo aqui para o estúdio e devolvo a pergunta, né, trocando de ator, né, não falando da comunidade, mas falando da Missão Tabor. Mesma coisa, assim, começar com a Mi. Nasceu com esse carisma, não sei se pode chamar de carisma, até porque agora não é comunidade, é uma missão, é a mesma coisa, tem carisma, né? Mas nasceu com esse aspecto de trabalhar com a formação litúrgica e de música, ou isso foi descoberto com o tempo? A história da missão, ela passa um pouco também pela minha experiência com a comunidade Recado, né? Também, porque tem uma história toda anterior da missão, mas teve a minha ida para a comunidade Recado, foi no ano que começou a missão, né? Eu acho que, se não me engano, foi no ano também. Tabor e que a gente 2007. teve... 2007 foi o ano que eu fui fazer a EFAC e o Tabor estava sendo gestado e lá pude trocar bastante com o pessoal da Recado, né? Mas tem toda uma história antes, que eu acho que o Dudu pode contar um pouco mais. Mas desde o início a gente tinha um desejo muito grande de a gente vendo a necessidade de trabalhar a formação litúrgico-musical na Arquidiocese de Porto Alegre, a gente se colocou à disposição e a Missão Tabor, ela nasceu desde o início como leigos, não como uma comunidade, mas como um grupo de pessoas dispostas a colaborar na formação litúrgico-musical, né? Então, desde o início, um vínculo muito grande com na época chamada pastoral litúrgica, né? Se colocando à disposição da Arquidiocese mesmo. E essa história antes, Dudu, então, que a me expôs. Pois então. Passei a bola, viu? Ele nasceu assim, né? A gente foi bem claro, assim, no início com esse sopro, né, do Espírito, a gente pode dizer assim, que nos movia, tanto a mim, a Michelle, a Humberto e a Paty, que hoje, né, fazemos parte da missão, trabalhar com a formação litúrgico-musical, né, dos agentes litúrgicos aqui da cidade de Porto Alegre.
E a gente tinha, no início, né, uma ideia muito forte, assim, de uma formação bem técnica, né? Então, essa questão de aulas de música foi muito forte no início da nossa história, né? Nós criamos um coral, a gente dava aula de teoria e percepção, né? Hoje a gente não consegue ter braços para isso, apesar de sempre voltar nesse assunto, né? De quando que a gente vai poder voltar a fazer isso. Mas sim, né? A Missão Tabor nasceu dessa inquietação que a gente tinha de ver na nossa arquidiocese a necessidade de formarmos músicos e formarmos também liturgicamente esses músicos, e se começou, né, a esse movimento que a gente chama que a Missão Tabor é muito mais um grupo de pessoas que articula outros, né, do que uma comunidade, um grupo estruturado, coisa assim, né? Então a Missão Tabor é composta de diversas pessoas, né, que desde o início nos ajudam nesses grupos, né, tocando e cantando aqui na arquidiocese. Mas assim, não dá para falar da história da missão agora, que ela é longa mesmo, mas resumidamente foi isso. Sempre teve, né, essa parte da formação litúrgica musical foi o grande motivo do início da nossa história. Muito bem, Raquel está de volta conosco, então, restabelecido. Estou de volta. Então, continua nos contando essa história de que esse carisma já nasceu desde a origem da comunidade. Eu não sei onde vocês pararam de ouvir. Muito no comecinho. Muito comecinho, que eu contei do Grupo Recado. Isso, tá? Quando você falou Grupo Recado, caiu a ligação. Caiu a ligação. O Grupo Recado era um grupo de pessoas muito jovens, né, que tinham aí 15, 16, talvez o mais velho tinha 18 anos. E esse grupo era um grupo musical com interesse particular lá em música e liturgia e evangelização também. E queria fazer algo diferente para os jovens daquela época, isso há 35 anos, imaginem, né? Já queriam inovar na liturgia, fazer com que as músicas serem obedientes à liturgia, mas com uma música bem feita, bem executada. E é interessante que eles faziam aula e já queriam dar aula na paróquia, né? Já queriam assim, ensinar outras pessoas. Então, por isso que eu falo que essa contribuição com a formação litúrgico-musical já nasce desde o início, né, do Grupo Recado. Isso há 35 anos. Muito bem, muito bem. A gente tem várias pessoas aqui conversando conosco na live do programa de hoje também. Agora a minha caiu ali na tela, mas eu já recupero ela aqui. Quero mandar alguns abraços a quem está conosco no programa de hoje, né? Em especial a Luana e o Vini, que mandaram um beijo para vocês também. Estão na estrada, estão na freeway, indo para casa, mas ouvindo o Alegrai-vos, né, e acompanhando. O Fernando e a Bruna também, que estão conosco lá de São Paulo, também já me mandaram um áudio que a gente vai ouvir no último bloco, falando um pouco também da experiência deles de participar do EFAC. E a própria Raquel escreveu ali na live que daqui a pouco vai divulgar uma surpresa também para quem está ouvindo o programa Alegrai-vos. Então, quem está aí na escuta, fica ligado, né? Acompanha o nosso programa hoje, que ainda tem surpresas aí do que vai rolar. E sempre fica aquele convite, você que está assistindo a live, faça como o Dudu ali, que já compartilhou, né, a live, para que mais pessoas possam conhecer a Rádio Aliança, mais pessoas possam conhecer o programa Alegrai-vos, né, que é nessa segunda-feira, está conversando sobre a formação de músicos, a formação de artistas, enfim, a formação para também bem servir na liturgia. Antes da gente falar um pouco mais com o pessoal da comunidade, me fala um pouco do trabalho que a Missão Tabor tem desenvolvido na Arquidiocese de Porto Alegre. Bom, então desde 2007 a gente se colocou à disposição da Arquidiocese, começamos então oferecendo cursos para salmistas e depois fomos vendo quais eram as necessidades formativas. Então hoje, nesse ano em especial, a gente tem trabalhado muito com buscar um repertório adequado, que tenha uma relação com a história da Arquidiocese, que tenha um vínculo com o que sempre se fez aqui, com o que se está acostumado a fazer, mas ao mesmo tempo que caminhe conforme as orientações da igreja para o repertório litúrgico musical nas nossas celebrações. Então, enquanto equipe, a gente vem promovendo os ensaios de cantos, algumas formações e estamos estudando alguns projetos a pedido de Dom Jaime, né?
Também, hoje a gente tem trabalhado intensamente nos Salmos, os vídeos dos Salmos, que são semanalmente publicados no YouTube, né? No site da Arquidiocese tem também esse material disponível, então hoje é um pouco do que a gente tem feito enquanto Arquidiocese. A gente até pode colocar, né? O link. Ah, podemos sim, Compartilha contigo e tu já bota pro pessoal. Ah, pode ser, me manda. Eu ia pegar no site da Arquidiocese aqui. Eu fico impressionado, atualmente a gente tem vivido, eu venho até com a camiseta da Paróquia São Pedro hoje, a gente tem vivido na realidade da nossa paróquia uma certa mudança forte no aspecto da organização, do serviço da música na liturgia. O Clodoaldo está fazendo um trabalho excepcional, assim, um negócio. Mas é muito bonito ver o engajamento dele, né, na preparação a cada domingo do que ele chama de CPR lá, e a gente recebe um documento grande, então já fica tantas coisas, porque tem para cada música, para celebração de aquele final de semana, ele nos disponibiliza letra, cifra, partitura, o áudio e um vídeo. É impressionante, né? É impressionante, ou seja, não faz direito quem não quer, né? Mas o que ele diz, além de ser belo, assim, o envolvimento dele, a dedicação dele a isso, como isso contagia todo mundo que está nas equipes, nas escalas. A Paróquia São Pedro, a minha paróquia, tem uma característica de ser uma das paróquias da Arquidiocese com maior número de missas, né? A gente tem 2 missas diárias, ao meio-dia às 18, de segunda a sexta-feira, 3 missas aos sábados, né? Uma vez por mês tem missa ao meio-dia, depois 16 e 18, e 5 missas aos domingos, né? 9, 11, 4 missas aos domingos, 9 e 11 pela manhã, 18 e 20 à noite. Então é um monte de gente para fazer frente a tantos horários, então são muitas equipes de liturgia, e essa dedicação dele tem contagiado. Você vê que o pessoal realmente tem se preparado, né? Ele deixa o material à disposição, e é bacana ver isso. Eu queria registrar isso, né? Que a partir do momento que a arquidiocese ou a paróquia, a comunidade vai dando oportunidade, o povo gosta, né? O povo vem atrás, o povo responde a esse chamado, né? Porque sente essa sede de se preparar. Aí em São Paulo é assim também, Raquel? Olha, quem sabe a gente chegue lá, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto iniciativas como essa, né? Assim, pessoas que têm essa dedicação, porque eu percebo assim que às vezes é uma missão muito pessoal daquela pessoa, né? Como do Clodoaldo que vocês estão citando aí, que contagia aquela paróquia. A gente percebe assim como as pessoas poderiam fazer tão melhor, né? Porque vai do sim de cada um, sabe? Vocês falando aí, eu pensando, né? Às vezes um sim desemboca numa missão. Eu estou agora aqui fazendo memória. Não, eu fico olhando para a Michelle, lembrando, né, daquela menininha que chegou aqui em 2007, solteirinha, né? Fazendo faculdade, comecinho da faculdade, né, Mi? Eu estava no segundo ano da faculdade. Não é? A mulher tem assim, doutorado, né? Tá vendo, né? E aí, eu lembro, né, da conversa já em São Tabor. Eu lembro que a gente trocou muito material. Eu vejo assim, é uma pessoa que diz o seu sim, né, no seu dom, no seu estudo, na sua dedicação, e aquilo vai se tornando fermento na massa mesmo, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Eu percebo, assim, aqui em São Paulo, assim, falando a nível do que eu conheço, assim, existem algumas pessoas, alguns grupos, existe sim, mas ainda muito pouco, né? É muito pouco diante daquilo que a gente precisa. Eu tive, assim, há pouco tempo, no Fórum da Música Católica, e o Padre Joãozinho, nossa, ele é incrível, né? Ele falou algumas coisas, assim, em relação a essa questão de música litúrgica, muito ousadas, né? Mas que eu fico muito feliz, porque a gente já consegue ver isso em alguns lugares, né? Em algumas cidades ou em algumas paróquias, que ele diz que é a união da ministerialidade com o profissionalismo. Então, a pessoa que é profissional em música... De novo. Sidney, eu tenho uma coisa bem legal para contar sobre isso que a Raquel começou a falar, assim, que é
isso é algo que sempre, quando eu saio daqui da arquidiocese, é algo que sempre assusta, não sei se é assusta num bom sentido, surpreende é a melhor palavra, surpreende as pessoas quando eu digo que eu já tive carteira assinada para trabalhar com música na igreja, né? Já foi me oferecido, não fui nem eu que fui procurar, me ofereceram para, como profissional, poder ajudar, mas tendo consciência dessa questão ministerial que é ser trabalhada ali com música, né? E que também tendo consciência de que a minha formação é uma formação muito específica, né? E que seria como trabalho. Então, é algo que fora da arquidiocese sempre surpreende muito, mas que eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tive também de ter esse vínculo profissional, ajudando, né, a formar os grupos, ajudando nessa formação e nessa aposta que é feita nessa formação litúrgico-musical mesmo, porque é um investimento. E é um investimento que eu tenho certeza que, quando é feito enquanto arquidiocese, enquanto CNBB nacional, enquanto no nível que for, paroquial ou no seu grupo, ele dá resultado. Porque as pessoas conseguem viver melhor a celebração, as pessoas conseguem participar melhor e aquilo vai fazendo mais sentido, né? Seja com alguém voluntário, seja com alguém profissional, faz diferença, né? Um investimento nas pessoas, né? Não só nas coisas, mas também nas pessoas, na formação das pessoas que estão ali, né? Muito bem, tem mais alguns recadinhos aqui na live que estão chegando. O Alex manda um beijo para a equipe Nossa Senhora dele, né? Beijão, Alex. Muito bem. A Lucimar também manda um grande beijo para vocês. O Fernando manda um abraço pro Ricardo, que é aqui de Gravataí, que se conheceram na IFAC e virou irmão, né? Que bom, que bacana que esses momentos também proporcionam. Quero mandar um beijo para ele também. Olha aí, muito bem, muito bem. Então, se o Ricardo estiver na escuta, tá ganhando lembranças aqui do pessoal da comunidade Recado. Raquel, a gente vai fazer um primeiro intervalinho musical. Queria pedir que tu escolhesse uma das músicas do teu EP pra gente ouvir agora, nesse primeiro break do programa de hoje. Que eu escolhesse? Pode escolher. Tu que manda. Convidada. Bom, como eu tô olhando para essa imagem linda de Nossa Senhora, eu vou escolher então Magnífica. Muito bem. Rodrigo, separa aí pra gente, Magnífica. E a gente vai pro nosso primeiro intervalo musical no programa de hoje. Achou aí, Rodrigo? Tá na ponta da agulha, na pressão, assim, tudo na hora. Mas eu aproveito para dizer que você pode interagir conosco aqui na live do Facebook do programa de hoje, no Facebook da Rádio Aliança, e também está compartilhado ali na fanpage do programa Alegrai-vos. Você também pode interagir conosco através do WhatsApp da Rádio Aliança no 99997-5400. 99997-5400. Pode mandar o seu recadinho aí por escrito, né? Porque a gente está no ar, não vai conseguir ouvir, né? Mas você manda por escrito e a gente vai interagindo ao longo do programa de hoje. Ah, não, Raquel, não conseguimos essa aí. Deixa eu ver aqui. Vocês podem escolher, posso escolher, fiquem à vontade. Então? Pode. Então deixa eu escolher aqui da lista do que tem no formato ali que a gente consegue tocar na rádio. Tu achou aí, Rodrigo? Não sei se tem aí Estender a Mão do EP. Ah, é que o formato que veio a gente não está conseguindo abrir. Então, e daquelas anteriores, tu tem algum aí? Ficou um improviso aqui agora. Permita, pode ser? Então vamos ouvir essa aí, a gente tenta converter as outras para o segundo bloco, então. Estamos de volta, sim, estamos de volta. Essa é a Rádio Aliança, 106.3 FM, espalhando o amor de Deus pelo ar. Esse é o programa Alegrai-vos, nessa segunda-feira, conversando com alguns amigos da Missão Tabor, aqui no estúdio, e da comunidade Recado, por telefone, sobre a formação de músicos, a formação de artistas católicos, de modo especial a formação para o serviço, né, da liturgia. Mais pessoas que chegaram na live aqui nesses últimos minutos, então um forte abraço à Patrícia, que está conosco, a Cristiana também,
A Lucimar, que deixou um recadinho, deixou um beijo para todo mundo. A Bruna manda um beijo para Fran e para o Mal. O Fernando também manda um beijo para todo o MCJ. A Cristina diz saudade da Michele e do Eduardo. Olha aí, Eduardo. Quem é esse? Pois é, Eduardo. Muito bem. Sou eu. A Cris de Canoas, muito bem. Nossas aulas de técnica vocal, ela está lembrando aqui. Né? Então, bastante gente aqui na audiência do programa Alegrai-vos desta segunda-feira. Muito bem, vou continuar conversando aqui com a Raquel, da Comunidade Recado. Raquel, a gente falou um pouco da importância, né, de como que isso nasceu desde da origem da comunidade. E vamos falar um pouco de alguns exemplos práticos assim, de eventos, de formações que a comunidade promove, né, de um modo especial o EFAC, talvez, né? Hoje nós temos a EFAC é anual. E a grande novidade, né, para o próximo ano... Não é o EFAC. Mas em relação a isso... Mas é uma escola, é um negócio de longo prazo. Como você quiser, porque tem gente que fala o EFAC, tem gente que fala a EFAC. A gente fala mais a EFAC aqui entre nós, né, porque pra gente fica muito forte o nome Escola de Formação para Artistas Católicos. Perfeito. Mas tem gente que já conhece só por EFAC Live. Já são 12 anos de história, né, da EFAC, e agora, em 2020, nós teremos a alegria de ter, simultaneamente com o nosso curso, né, religioso, EFAC, a nossa pós-graduação em Liturgia e Artes. Então, vai ser uma parceria com a Faculdade João Paulo II. Já foi conversado com o nosso bispo, né, que ficou muito feliz. Então já estamos nos últimos trâmites para que tenhamos a nossa pós-graduação em Liturgia e Artes. Não é uma alegria, gente? Olha aí, que beleza, que beleza. Coisa muito boa. Junto com isso, nós também começamos o ano passado, esse ano fizemos a segunda versão, de um encontro chamado Imersão em Composição Litúrgica, que também foi assim, nós pensamos todo o projeto, né, e graças a Deus, na prática, superou muito as nossas expectativas. Então a ideia era reunir pessoas que tinham esse desejo, né, de compor, trazer como convidados alguns compositores, né, nós temos 2 pessoas que participam conosco, que hoje estão ligadas à CNBB. Inclusive teve um encontro agora dia 15. Os 2 estavam lá. Um é o André Zamor, maestro André Zamor, que já é bem antigo, né, nessa parte de composição. E o outro é o Marcelo Oliveira, que participou esse ano pela segunda vez. Então, um membro novinho aí dos novos compositores da CNBB. A Mi estava lá também, daqui a pouco ela vai nos contar como é que foi também. Que legal, Mi! Que coisa boa! Por sinal, Raquel, eu escutei a composição de vocês, uma das composições, os discípulos reconheceram, gostei muito. Pois é, e tem sido assim, uma experiência assim, maravilhosa, porque a gente se emociona muito compondo, porque a gente toca ali, são as antífonas, é o missal, são os salmos, né? A gente perceber que a gente está ali fazendo com todo carinho o que a liturgia pede, né, de fato. Então, tem sido maravilhoso. Então, eu falei de 2, né, eventos, né? A gente teve, há um tempo atrás, o Ministrando com Artes, lá em Fortaleza, e hoje a gente está tentando deixar tudo com esse nome, né, EFAC, que já é mais conhecido, mas é prática mesmo, o mesmo trabalho, né, de workshops, de formação, de convidados. Que beleza, que beleza. Me conta um pouco pra gente dessa experiência do encontro de compositores da CNBB. Então, em 2015 eu comecei foi 2015, né? 2015 comecei a participar, recebi o convite para participar do encontro de compositores, consegui 2015 e 2016, daí depois teve a questão toda de viagem em função do doutorado. Esse ano eu consegui retornar e é importante ressaltar que eu fui com o apoio da Arquidiocese de Porto Alegre, eu fui enviada pela Arquidiocese de Porto Alegre para esse encontro, né?
O encontro de compositores e letristas é um encontro promovido pelo setor de música da conferência, da Comissão de Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ele ele é anual, ele desde 2006 acontece, né? E ele tem o objetivo de juntar essas pessoas que estão criando, compondo, que estão trabalhando com a formação litúrgico-musical no Brasil, né? Ele é um encontro que ele necessita de carta, convite para participar, né? Então é uma convocação quase que é feita pela CNBB para reunir essas pessoas. Ele aconteceu agora do dia 14 ao dia 17. Lá, eu cheguei ontem, né? Por sinal tá fresquinho tudo que eu vivenciei. E é um momento muito rico, que a gente realmente estuda as questões antropológicas, teológicas, tem uma dimensão cultural, a questão litúrgica, a questão musical, para compreender um pouquinho mais da música litúrgica. Então, cada encontro é dedicado a um tema. Esse último foi dedicado à Semana Santa, estudamos bastante o trido, né? Trido pascal. E a gente estuda um pouco o que são as antífonas, toda a questão teológica por trás, e depois a gente coloca a mão na massa. Então tem oficina para compor as letras e também depois oficina para trabalhar a composição, a parte musical. Nesse encontro também a gente tem momentos que apresenta as composições e tem uma avaliação, se conversa sobre essas composições, se reflete como é que está a estrutura da música e também como é que isso se insere ou não nas comunidades. Então é um momento muito rico de partilha, de trocas, né, em que não tem diferença entre quem está começando e quem já está há anos, né, na formação ou na composição. Mas é um momento muito rico, assim, a gente aprende muito e pode trocar muito, né, nesse momento. Então, vendo essa necessidade de aperfeiçoamento, de trabalhar a formação nos vários lugares, eu acho que estávamos em cerca de 35 pessoas, se reúnem, conversam, trocam para compartilhar. Então, acho que é mais ou menos isso. Que beleza, acho que é uma experiência muito grande, assim. Porque eu imagino que quando junta um encontro de abrangência nacional, aparecem coisas muito diferentes, o Brasil, né? É muito grande, né? Eu sou de Maceió, né? Então, quando eu cheguei, eu percebi que era diferente. Há 20 anos já, mas eu percebi que era diferente. E a nossa igreja é muito rica, porque nós temos várias expressões do jeito de ser igreja, né? E é muito rico a gente poder vivenciar também no encontro os vários jeitos de fazer música litúrgica, né? Gente, essa é a participação da nossa cachorra, eu viu? percebi, mas tá tranquila, aqui é assim mesmo. E a riqueza que é a gente ter as pessoas no seu movimento, no seu grupo, no seu envolvimento com a comunidade na qual estão inseridas, ali nas diferentes expressões do jeito de ser igreja, preocupadas. Tá ali todo mundo preocupado em fazer o melhor, em que as pessoas vivam melhor as celebrações e que a gente viva melhor a celebração, né? Então isso eu acho que é muito bonito, assim, as pontes que a partir dali do que a gente vivencia a gente pode fazer enquanto igreja, né? Eu conversei bastante com o André lá, Raquel, foi muito rico também, porque o André contou um pouco do trabalho de vocês, e a gente começou a fazer as contas que 12 anos atrás a gente tinha se encontrado na IFAC, né? Então, que legal, que legal. Não, e eu nem conto pra você, faz 2 anos que eu tento ir para esse encontro, né, que o André disse assim que achava muito importante que eu estivesse, pelo trabalho que a comunidade tem, né? Uhum. E aí ele tentou ano passado, tentou esse ano, mas coincidiram com missões importantes, né? Esse ano, por exemplo, o assessor de liturgia aqui da nossa diocese promoveu... Caiu. Temos uma certa instabilidade no sinal aí, mas já refaremos o contato, né? Para continuar conversando com o pessoal da comunidade de Recado, direto de São Paulo, por telefone, por isso que estamos com essas interrupções, né? Mas aqui no estúdio a gente continua conversando, né? Para ir ganhando tempo, assim. Desse tempo que a missão tá boa, existe, funciona, assim, o que é que já dá para perceber, Michele ou Dudu, assim, de crescimento, de diferente, assim, é visível o que se ganhou ao longo do tempo, ainda é uma coisa, claro, eu dei o exemplo da São Pedro, que a gente está vivendo nesse momento uma coisa muito grande, assim, muito intensa, mas
E é desse ano, é um negócio que começou em março desse ano, tá? Recém no começo dessa caminhada. Mas olhando a Arquidiocese de Porto Alegre, ou o Vicariato de Porto Alegre, talvez, o que é que a gente... Temos conquistas, temos mais esperança? Como é que é isso? Deixa eu falar, então, a mim vai pensando. A cabeça tá milhão aqui. Não, mas eu tenho uma pergunta bem simples, assim, e talvez bem audaciosa, que eu vejo isso com muita clareza, né, que a gente tem avanço. Eu vou citar um exemplo, assim, eu acho que hoje, na minha época de jovem, que faz um tempo, né, quando eu entrei na igreja com 12 anos, e hoje eu tenho 38, né, então faz bastante tempo, naquela época, né, a gente tocar na missa, eu ia tocar e era o Glória, a gente cantava o Glória Trinitário e aquilo era como se fosse a formação. Então eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, nós vencemos, né? De tu ter, por exemplo, os jovens tocando nas paróquias e preocupados, né? Assim, não vou tocar qualquer música, né? Não é mais só o Glória Trinitário. Eu vejo outros frutos também, né? Essa questão, por exemplo, de nós termos uma organização na nossa arquidiocese de uma comissão de liturgia / música, né? Que não é todas as arquidioceses que têm a possibilidade de ter. Então é um grupo de pessoas que estão cuidando especificamente da formação musical e com frutos também tecnológicos, né? Tem o canal com os salmos, então tem uma articulação de pessoas fazendo isso. Uma equipe gigante, né? Articulada exatamente. pelo Humberto, que hoje é o responsável por essa parte de música na Arquidiocese, Humberto Teixeira. Nós temos também, eu estou assim, né, tentando ser bem prático na tua resposta, né? Mas, por exemplo, temos os ensaios que são promovidos pela Arquidiocese, que deixam um material de partituras, de CD, que, né? Por sinal, está disponível no site da Arquidiocese. Está disponível para download. Então, eu acho que assim, a gente avançou muito, sim, obviamente não por causa do nosso trabalho, mas a gente percebe, sim, a gente fica feliz da missão ter participado de todo esse movimento, né? Mas acho que a gente avançou bastante, sim, na formação. Claro que ainda, como a Mi falou, né, se tem esse encontro da CNMB, é um desafio promover a música litúrgica no Brasil por todas essas diferenças culturais, né? Onde cada região tem a sua característica musical, tem melodias próprias, tem ritmos próprios, tem letras próprias, né? Às vezes tem palavras lá em Maceió que talvez vocês falem que a gente não entende, gírias, e isso entra, obviamente, né, um pouco no texto litúrgico, e é um desafio. Então, assim, a gente tem que avançar, mas eu acho que a gente está no caminho, né? Eu acredito que hoje tem pessoas super qualificadas, né? Como já foi citado aqui, a própria Michele, né? Que hoje é doutora, não é pouca coisa, né? É doutora em música e fez um trabalho onde no doutorado dela fez a pesquisa com a música litúrgica, eu acho que até ela poderia rapidamente depois falar, né? E aí tu pensa assim, na academia... Vem ser nossa professora da pós-graduação, Olha aí, o convite ao vivo, assim. Mas o que eu vou testemunhar, né? Não por ser esposa da Mi, mas tu vê pessoas da banca que são doutores, né? A maioria, não vou falar a maioria, acho que todos eles, nenhum envolvimento com a Igreja Católica, e todos falaram assim, olha, que trabalho rico, não foi um trabalho... estritamente religioso, ele foi um trabalho acadêmico. E isso eu acho que a gente está avançando, né? De trazer esse assunto para a pesquisa, de trazer esse assunto para pessoas que têm uma técnica, né? Que são músicos, enfim. Porque lá a gente pensa que lá na ponta não vai ter só doutores tocando, né? Mas a gente refletindo, pensando, promovendo formação, dando material, né, para as pessoas pesquisarem, né, irem atrás, lá na ponta, que é onde a gente pretende chegar, vai melhorando. E eu já sinto que a gente deu grandes passos na nossa arquidiocese, que obviamente é onde a gente conhece. Né? Sempre a gente vai achar que tem muito para caminhar ainda, porque a gente sabe que a formação muitas vezes não chega em todas as paróquias, que há dificuldade de músicos, mas eu avalio também como grandes passos dados, assim, de repertório, que aos poucos a gente está conseguindo ir trocando algumas coisas de repertório, mas eu queria ressaltar também algo que desde lá de 2007 para cá mudou, que é a formação dos seminaristas. Então, os seminaristas têm formação litúrgico-musical semanal, né? É algo que eu acho riquíssimo, fundamental, assim, para essa mudança de mentalidade e entender a importância da música litúrgica na igreja, né? Então, existe uma formação contínua no seminário também, né? Então, hoje eu atuo junto ao seminário de Porto Alegre, Arquidiocese de Porto Alegre, mas também junto à Diocese de Montenegro, né?
aproveito e deixo um beijo pros guris, que alguns estão escutando, né? Mas que eu ressalto como algo super positivo ao longo desses anos, essa formação para os seminaristas. Sidney, né? tu é o âncora, mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então tá. Não, e depois eu até vou fazer uma para Raquel, mas eu queria perguntar para mim, assim, que ela conseguisse resumir e falar. Acho que é legal falar do trabalho que ela fez, né, da pesquisa, porque envolve, né, a formação, as trajetórias, né, de formação litúrgica musical aqui no Brasil. Por favor, rapidinho. Sua tese em 3 minutos, então. Não, 1 minuto. 1 minuto, tá. Não, pode ser 3, eu sou generoso. Sou um âncora generoso. Mais generoso que no outro. Bom, então de forma bem breve, na minha tese de doutorado, que foi na área de música, mais específico na educação musical, né? Eu investiguei 4 formadores. Então, padre, como eles se formaram e como eles passaram a formar outros ao longo dos anos. Então, padre José Weber, padre Ney Brasil, irmã Custódia Cardoso e irmã Miriam Terezinha Colli. Então eu estudei um pouco a vida deles e como eles foram se formando enquanto músicos e quanto isso foi configurando a formação litúrgico-musical no Brasil pós-concílio, né? Então na minha tese me dediquei a essas 4 vidas, até foi uma grande emoção, porque nesses últimos dias eu estava com o padre Weber, né? Legal. E pude apresentar a tese com ele ali na frente. Eu tremia. Nossa, que incrível. Porque foi uma experiência riquíssima, assim, passar esses últimos anos estudando como que eles aprenderam música, como que isso foi se passando, que cursos que foram sendo organizados no Brasil, né? Então, a tese também está disponível online, né? E de forma bem rápida. É isso que eu me dediquei, como é que eles aprenderam e como eles passaram a ensinar música ao longo dos anos. Raquel, tu estava falando na nossa última interrupção do chamado que tu teve do coordenador da pastoral litúrgica musical na tua... Aí caiu. Aí era... Que foi um curso aqui super diferente sobre a interpretação da música litúrgica. Olha que bonito, né? E mais uma vez, infelizmente, né, coincidiram as datas, mas como estava marcado, ele marcou com muita antecedência, muito organizado, né, o nosso assessor litúrgico aqui da Diocese. E a mim, falando desse trabalho com seminaristas, eu fiquei assim tão feliz, porque eu fui professora desse padre no seminário. Que legal! Porque eu me atrevi a dar aula de técnica vocal para os seminaristas, né? Mas foi um momento, assim, de tanta riqueza, porque a gente fazia tanto trabalho, assim, conversava tanto sobre música, inclusive música litúrgica, nas aulas, né, porque eram também semanais. E aí eu vejo os frutos hoje, né, olha, hoje ele é assessor da música litúrgica, super organizado, né, uma coisa linda. Mas, assim, uma coisa que eu me lembrei, quando a gente estava falando dessas iniciativas, né, a mim falando aí dos salmos, né, que vocês oferecem toda semana. Não sei se todos já conhecem, mas a gente começou também uma iniciativa assim muito... No começo assim a gente não sabia bem como ia ser, porque a gente queria apresentar um repertório todo, era o repertório de domingo, é um programa que está no meu canal do YouTube, chamado Repertório de Domingo, que no começo a gente achava que ia ser mais simples. A nossa ideia era apresentar o repertório todinho, né, do domingo inteiro. Aí quando a gente começou a gravar, a gente viu que era um pouquinho mais difícil do que a gente imaginava. Aí nós oferecemos uma música, né, então a cada semana a gente tenta, ao máximo possível, colocar ali no programa ou um canto de entrada ou um canto de comunhão, porque nós julgamos que são os 2 cantos, assim, com maior dificuldade das pessoas escolherem e também da coerência ali, né, com a festa, com o dia litúrgico, né. Então a gente está tentando, assim, ajudar mais nesses 2 ritos, né, desses 2 momentos celebrativos. Mas também tem outros, né, a gente já colocou... ato penitencial, hino de louvor, aclamação, canto das oferendas, várias indicações assim. E aí a gente tem outro programa, né, que a gente, na verdade são 2 em 1, que é o ensaio, onde a gente fala um pouquinho sobre aquela canção, sobre o compositor, traz pessoas aqui da cidade e região que atuam na liturgia. Então está sendo assim
uma riqueza, né? Então, só para divulgar aí, para você começar a acompanhar, dá também as suas sugestões. Você já acompanha? Tem muita gente que acompanha, que dá sugestão. Até já fui corrigida uma vez, foi tão legal, porque a gente, nesse caminho, a gente tem que entender que a correção, ela é, meu Deus, pro bem da igreja, né? Teve uma vez que a gente colocou um Kyrie, e aí uma pessoa no comentário falou assim, olha, muito bonito esse Kyrie, mas vocês nomearam aqui ato penitencial. Não é um ato penitencial, é um Kyrie. Ah, sim. Nossa, foi muito interessante. Aí eu respondi, olha, você tem toda a razão, isso nos escapou, né? E aí corrigimos. Então, é um momento, assim, de grande crescimento. As pessoas sempre aprendendo, comentam, né, Raquel? Sempre. Muito bem. Raquel, vamos fazer o nosso primeiro break. Agora a gente conseguiu, a gente vai ouvir Magnífica, então. E daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Alegrai-vos desta segunda-feira. Rodrigo, solta o som aí, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta. Essa é a Rádio Aliança 106.3 FM, espalhando o amor de Deus pelo ar. A Rádio Aliança não tem propaganda comercial, a Rádio Aliança vive da providência divina, que se manifesta através da sua generosa contribuição. Hoje, dia 18 do mês de novembro, passado já um pouco da metade do mês, né? A gente conseguiu apenas cerca de 35% das necessidades da rádio para esse mês. Então a gente pede que você, que já é nosso contribuinte, seja perseverante na sua contribuição, e você que está nos ouvindo, que ainda não é nosso contribuinte, a gente insiste, cada ouvinte um contribuinte, que você possa ligar aqui para a rádio no 3334-5400 em horário comercial, ou entrar no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br, e buscar ali informações sobre como ser um contribuinte da Rádio Aliança. A gente agradece a sua colaboração para ajudar a manter essa obra de evangelização no ar. Hoje é segunda-feira é dia de programa Alegrai-vos, agora 22 horas 37 minutinhos, já estamos indo para a reta final do Alegrai-vos, mais alguns que chegaram por aqui na live. Forte abraço a Beatriz Machado, que está sempre conosco, o Diogo Bernes, que manda abraço para a Michele e para o Dudu, o Nelson e Cris também na estrada, escutando a Rádio Aliança, escutando o Alegrais, e a Raquel aqui também colaborando, também na live, aqui no programa e também na live, né? Já vai disponibilizar ali também o link para o programa Repertório de Domingo, que ela comentava no programa anterior. Dudu, tu disse que tinha uma pergunta para a Raquel aí também, então eu tenho, não, aproveita. Vou só mandar um abraço pro Diogo, que ele é lá de Floripa. Isso, né? Estamos lá em Floripa também. Exatamente. Grande abraço, Diogo. Bom registro. A minha pergunta é bem simples, né? A Raquel comentou da questão dessa pós-graduação. E eu aproveito, né, para dizer que eu também estou fazendo uma pós-graduação, que é a pós-graduação lá da Unisal, né, em música litúrgica, né, uma turma que abriu ano passado. Mas assim, Raquel, eu te partilho que a gente tem essa dificuldade, que é justamente encontrar essas iniciativas, né, e a própria divulgação disso. Então, já que a gente tem aqui um grande canhão na mão, eu queria te perguntar como é que as pessoas vão poder, ou se já podem encontrar, né, fazer sua inscrição, enfim, onde é que elas encontram informações dessa pós e como é que elas podem se inscrever? Ai, Dudu, adorei a pergunta. Porque assim, nós, desde o ano passado, como a gente começou essa conversa já tem um ano, a gente já está conversando, né, e já estamos divulgando para os nossos alunos da própria EFAC. Porque são pessoas, tem pessoas que estão na EFAC com a gente já há 8 anos. Por quê? Com o passar dos anos, os próprios alunos interessados nesse aprofundamento criaram um módulo, nos sugeriram um módulo chamado Aprimoramento, na EFAC. Então já tem alunos com a gente há mais de 8 anos, né? Que fizeram módulo 1, 2, 3 e ficaram, né? E aí, principalmente para esses alunos, a gente divulgou assim com muita alegria, né? Dizendo para eles, olha, o ano que vem, ao invés de você fazer somente, né? Que já não era pouco, esse curso com todo o conteúdo EFAC, agora você vai poder ter essa possibilidade de
fazer uma pós-graduação. Nós ainda não estamos divulgando assim a inscrição, a matrícula, enfim, porque nós ainda estamos Caiu de novo, será? Caiu. Bem, Então a gente estava quase falando. Vamos fazer o seguinte, bom, agora eu vou exigir do Rodrigo, ele tem que fazer uma ligação e eu vou pedir para ele botar um áudio no ar também. Então vamos uma coisa de cada vez, senão a gente atrapalha. Mas a gente tem duas participações, vamos botar uma primeiro, não sei se vai botar as duas, sobre um testemunho, né, da Fernanda, da Bruna e do Fernando, né? Vamos ouvir primeiro da Bruna, Rodrigo. Falando um pouco de como foi participar da EFAC, né? E aí a gente volta a falar com a Raquel. Solta aí o testemunho da Bruna. Boa noite, família Alegrai-vos. Boa noite, pessoal de Porto Alegre, principalmente pessoal da MCJ São Pedro. Que saudade! Um beijo para todo mundo. Aqui quem está falando é a Bruna, esposa do Fernando, aqui de São Paulo. Voltamos à nossa terra faz 2 anos, mas nosso coração ficou aí uma grande parte em Porto Alegre. Que alegria poder voltar a esse programa que tanto nos acompanhou aí e nos acompanha aqui, para falar da EFAC, da Escola de Formação de Artistas Católicos, né, que me mostrou, com todas as aulas, assim, professores mega preparados, mas me mostrou que beber da fonte é muito importante para o músico, para aquele que dança, para aquele que atua dentro da igreja, né? E beber da fonte significa beber da liturgia, beber da doutrina, beber da formação técnica, sem dúvida, mas beber daquele que é o nosso motivo, né, de estarmos aqui, de louvá-lo e agradecê-lo, que é Jesus Cristo, né? A EFAC me mostrou que manter os pés no chão com o meu instrumento, com o meu microfone, é manter os meus pés fixos, os meus olhos fixos no Senhor, né? E a formação espiritual, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência que eu só quero a cada ano me alimentar mais e mais. Ano que vem eu vou estar lá, com certeza nenhuma, né? E, assim, a comunidade de Recado, ela é muito preparada e muito especial nesse sentido, em todos os sentidos. Mas eu quero dizer para você que está pensando, vou, não vou, que legal esse negócio, quero conhecer. Venha, você não vai se arrepender. Teve gente aí de Gravataí, nosso amigo Ricardo, que veio de carro para fazer EFAC, né? São dias muito especiais, a gente faz muita amizade também, mas é uma aproximação com o nosso dom, né? Juntamente com o Senhor, que é incrível. Então eu quero dizer para você, tá pensando em vir para EFAC? Vem para EFAC. A gente dá um jeito, a gente ajuda, pega no aeroporto, a gente dá um jeito aqui, tá? Mas quero mandar um beijo muito grande para o pessoal da comunidade de Recado de Tatuí e para os nossos amigos Sidney e Karina. Um beijão, que alegria poder estar pertinho de vocês, mesmo que por uma mensagem. Um grande beijo, morrendo de saudades. Tchau, tchau. Muito bem, essa foi a Bruna, então, contando um pouco de como foi a experiência de participar da Escola de Formação. Raquel está de volta, deve ter ouvido aí o testemunho. E estava falando, então, que em breve vocês ainda não estão divulgando as coisas mais operacionais para o pós-graduação, que devem estar na fase de definições aí também. Exatamente, mas olha, Dudu, o que nós vamos fazer? Assim que tiver tudo certo, nós vamos lançar em as nossas redes sociais e pedir parceria, né? Eu acho que a grande jogada hoje do marketing, né, são as parcerias, é pedir ajuda, é sinergia, né? Vocês, por exemplo, aguardem que nós vamos pedir ajuda, né, para divulgação. Tem a Chiara Castro, da Promocat, que está sempre ajudando a gente, que é uma grande comunicadora, pessoal da Canção Nova, pessoal, enfim, a gente vai se ajudando pelos grupos, né, e vai divulgando, porque acredito que tem muita gente que tenha esse desejo de unir, né, um curso espiritual, como a Bruna colocou muito bem, né, que as pessoas vêm com essa ideia da formação, mas chega aqui, tem adoração, tem partilha, tem tantas coisas, tem fraternidade, né, e imagina poder unir tudo isso a uma pós-graduação, né, uma questão acadêmica aí que também hoje tão necessária, né, para o nosso meio. Então,
a gente só vai dar para as pessoas aquilo que elas querem, com certeza. Muito bem, muito bem. Temos mais um testemunho agora do Fernando, o marido da Bruna. Vamos ouvir o que o Fernando nos diz também sobre a participação na EFAC. Boa noite, Sidney, pessoal da Rádio Aliança, comunidade Recado. Imenso prazer aqui para participar desse espaço aqui e dar um pouquinho contar um pouquinho da minha experiência com a EFAC, né? A EFAC surgiu um convite, né, de um membro do nosso ministério, aqui de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. E até então eu não tinha nenhum conhecimento sobre a comunidade Recado e nem sobre o EFAC, né, que é a formação do artista católico. Então eu resolvi aceitar esse convite e fazer esse curso, que foram 4 dias. Nesse curso a gente tem a oportunidade de conhecer muito, de aperfeiçoar muito a parte da liturgia, né? Porque vocês ouviram, como alguns ouviram aí, é mencionado a questão do individualismo que a gente vive hoje na nossa igreja, né? E eu não tinha conhecimento disso, né? Na missa, quando o nosso ministério não era, digamos assim, voltado aos cantos litúrgicos, a gente colocava algumas músicas que a gente achava que era o certo, ou que ia pelo que mais agradava. E a EFAC ajuda muito a gente nesse sentido, a não nos perdermos da liturgia, né? A seguirmos os ritos, mas também a reconhecer o nosso dom, o dom que a gente recebeu, né? Como músicos, né? Seja na dança, nos instrumentos, cada um recebeu um dom, né? E muitos de nós, eu mesmo, não reconhecia que eu tinha esse dom. E hoje eu consigo, graças à ajuda da escola, da EFAC, reconhecer esse dom que Deus deu e poder usar esse dom através da Santa Missa, da liturgia, né? Sempre com muito estudo. Então são dias intensos de muito estudo, muita música, muita oração. E convido a todos a conhecer um pouquinho mais e, dentro do possível, fazer esse curso, porque é muito, muito bom, é muito gratificante e é uma obra de Deus, realmente. Muito bem, tá aí o Fernando também, outro que... E agradecer a ele, porque foi ele que fez essa aproximação toda aí pra gente trazer o pessoal da Recado aqui no Alegrai-vos. Raquel, a gente ouviu aí os dois falando da importância, de como foi bacana, né? Então, o pessoal que tá ouvindo deve estar se coçando já, como é que faz para ir, né? E aí você falou da surpresa aí também, já vamos falar disso, porque tá chegando perto das 11 horas e vai acabar. Então vamos aproveitar essa reta final aí para dizer para o pessoal que está em casa como é que faz para mais informações e participar da EFAC. Queria aqui divulgar o nosso Instagram, EFAC Recado. Também o meu, né, Raquel Recado, e o da comunidade, com Recado. Então, em qualquer um desses Instagrams, mas especialmente o EFAC Recado, você vai encontrar lá os links, o nosso site na bio, o nosso WhatsApp, para que você possa já fazer a sua inscrição. E o interessante da EFAC é que nós temos agora 3 datas por ano, né, que a pessoa pode se inscrever. Aliás, 2, né, julho e setembro. Estamos tentando aumentar
mais uma data no início do ano. Ainda não conseguimos concluir isso, mas se Deus quiser. Então, já para a pessoa já saber, né? Sempre ali na terceira semana de julho, né? De quinta a domingo, ou setembro, geralmente ali pegando o feriado do dia 7 de setembro, para aproveitar, né? Quando ele cai na sexta, na quinta, ou na segunda, né? Que também dá certo. Então já vai pensando aí nessa data, que são 4 dias, né, para você se programar e estar conosco. Será uma alegria receber você. A grande novidade da EFAC é que a partir desse ano de 2019 nós começamos a fazer a EFAC aqui na nossa casa. Então nós já sentimos essa graça, né, essa diferença, e as pessoas que vêm também, né, porque é um solo que a gente sabe, né, não por nosso mérito, né, de forma alguma, mas por ser um lugar consagrado a Deus, né, que Deus quis. Então tem sido muito especial, né, a experiência com Deus, né, também, nesse lugar. E ali agora eu tô vendo que você escreveu na live, né, mais uma possibilidade de participar da EFAC, que é uma opção via web, EFACnet. Exatamente, EFACnet. A EFACnet, ela também foi um pedido dos nossos alunos, né? Eu vejo tão interessante porque as pessoas entrando na nossa vida, né? Através... Eu fico olhando, por exemplo, a Michelle, né? Ela falando da missão Tabor, eu penso, meu Deus, é uma filha, né? Da EFAC. Também tem a E-Danças em Joinville, não sei se a Michelle vai lembrar. Ai, como é o nome dela? Eu que não vou me lembrar agora. Não. Eu me lembro do rosto dela. Isso, mas ela teve essa iniciativa também junto ao bispo lá em Joinville, que é a E-Danças, né? A gente teve recentemente agora um padre do Pará, que também fará uma escola lá. Então a gente fica assim tão feliz de ver os filhos, né? Uma missão que vai gerando outras, e para mim isso é fecundidade, né? Isso traz muita alegria ao nosso coração. E a EFACnet não é diferente, foi um pedido dos alunos diante dessa possibilidade incrível que nós temos hoje, que é a internet, né, que são as plataformas digitais e as EADs. Então, a EFACnet, ela se compara a uma EAD, ela é uma plataforma, né, de escola online mesmo, então que nós estamos desenvolvendo já há 2 anos, então já temos o primeiro módulo da EFACnet, são mais de 190 aulas, todas relacionadas ao serviço da arte na igreja, né? Então, na liturgia, no grupo de oração, nas pastorais, a espiritualidade, a técnica, a parte teórica, a parte doutrinária. Então, assim, a parte humana, a gente teve... Caiu. A instabilidade não tem... Agora, recuperar... Eu vou começar a me despedir de vocês, então. Quando ela voltar, a gente se despede dela, para dar tempo de encerrar ouvindo mais uma música da Raquel. Dudu, muito obrigado. Deixa um tempinho aí para um recadinho final de vocês. Pela parceria hoje e sempre, mas hoje de modo especial porque foi em cima da hora. Não, Cid, eu agradeço muito o convite, a lembrança mesmo. Claro que ficou um pouco em cima, mas a gente... É um assunto caro para nós mesmo, né? Essa questão da liturgia, para nós é uma alegria, né? Tá aqui, acho que a gente falou antes, da nossa filhinha tá aqui, graças a Deus tá bem quietinha ali, do lado de fora. Se ela incomodar, talvez a gente não consiga ficar até o final. Vamos até confidenciar aqui antes do intervalo que a gente falou, será que vocês vão ficar, a gente já se despede agora? Não, ela que é o termômetro, ela tá deixando, então... Mas a gente até faz esse testemunho, né? Que nós nunca... olhando para vocês, né, Cid, já quero testemunhar isso, que você que tem 3 filhos, eu vejo assim, mas se o Sidney consegue fazer as coisas, como que eu com um não vou conseguir, né? Mas então, assim, ela é nossa parceira e é uma alegria da gente estar aqui. Quando a gente falou para ela que ia vir, ela topou, né? E conta com a gente, né? Tu sabe que pode contar conosco nessa questão da formação, mas aqui está na Rádio Aliança, essa casa, nesse canhão de evangelização, é muito bom e vamos lá, né? Vamos adiante, seguindo aí a nossa luta. Eu agradeço o convite, então, e agradeço pelo programa Alegrai-vos promover esse reencontro também, que fazia tempo que eu não falava com a Raquel. Então, eu agradeço, porque eu fico muito feliz de ver que
às vezes a gente está longe das pessoas, mas cada um está fazendo a sua parte num canto, num lugar, e isso é muito bonito, que a gente se sente mais apoiado, sabe que não está sozinho e sabe que isso é precioso. Então, eu agradeço. Que legal, que legal. Raquel, aproveitei essa interrupção para me despedir deles, e agora também te convido a terminar, porque estava falando ali de ver esses frutos se espalhando pelo Brasil, mas também está chegando ao final do programa, então deixar um espaço para você também se despedir da nossa audiência. Gente, desculpa. Nós não sabemos por que o sinal tá tão ruim aqui. Nunca teve desse jeito. Mas, enfim, aproveitando, né, para dizer que aí surge a EFACnet, né, que com 2 anos aí de preparação, o primeiro módulo está prontinho. E nós já estamos nos preparando aqui para iniciar a gravação do módulo 2, e em breve módulo 3, e em breve muitas e muitas aulas bônus, né? Então, todo esse material a gente vai enviar agora aqui o link, né, aqui pro pessoal que está acompanhando a gente no programa. Peço para vocês aí ajuda para divulgar. E como nós estamos em clima de Black Friday, a gente criou aqui a Black November, né? Não só um dia, mas a gente acha que o artista católico merece aí pelo menos até o final do mês para esse investimento. Então a gente está dando aí mais de 50% de desconto no curso, né? Que é um curso muito profissional, acho que vocês vão gostar bastante. Mas exatamente para poder ficar mais acessível ainda para você, para o seu ministério, para você que deseja realmente uma formação mais sólida, né? Mais aprofundada na sua arte, na sua igreja, na liturgia, na doutrina, na teoria musical, na aula prática, né? Então, desde já, bons estudos e Deus abençoe. Então, já aproveito aqui para dizer que foi uma alegria participar com vocês do Alegrai-vos. Agradeço demais a Bruna, ao Fernando, que fizeram essa ponte para nós. Uma alegria rever Michele, Dudu e te conhecer, Sidney. Deus abençoe muito, né? Que a rádio continue muito frutuosa e cumprindo a sua missão na igreja. Raquel, a gente é que agradece a disponibilidade de vocês de conversar conosco. A rádio também se coloca à disposição, tanto o Alegrai-vos como certamente os outros programas, para divulgar aí as iniciativas de formação de vocês, né? A proporção que vocês forem bolando, podem compartilhar. Agora o Lúcio tem o meu contato também. Podem compartilhando que a gente vai divulgando, tendo agenda, a gente faz uma outra participação assim por telefone, inclusive dizendo pro ouvinte, né, essa é a primeira vez que a gente consegue fazer um programa à distância por telefone, assim, normalmente teríamos que usar a internet mesmo, o Skype, alguma coisa assim, e certamente cairia bem mais vezes, Raquel. Então, agora a gente... Então foi um sucesso. Foi um espetáculo. A gente fazia uns programas com o nosso querido Alexandre Varela, lá do Rio de Janeiro, catequista, e era pelo Skype, também tinha várias interrupções. Então, agora a gente está começando um sistema novo de telefonia aqui na rádio, que vai nos ajudar também a ter mais esse tipo de participação à distância que a gente antes não conseguia fazer por telefone, mas também graças à ajuda do contribuinte da rádio a gente consegue essas outras ferramentas também. Então a gente quer agradecer muito a vocês e ficar à disposição para próximas iniciativas também serem divulgadas aqui no Alegrai-vos. Para terminar o programa de hoje com mais uma música da Raquel, aí foi o Lúcio que pediu aqui pelo WhatsApp, então quero mandar um abraço para ele e agradecer também. A gente vai ouvir para encerrar o programa de hoje Sangue Redentor. A gente volta na próxima segunda-feira, aí falando já da preparação para o tempo do Advento, que está se aproximando, e o Alegrai-vos da próxima segunda, o último Alegrai-vos do tempo comum, quer falar da preparação para a vivência do tempo de Advento, o tempo de preparação para o Natal. Raquel, muito obrigado. Dudu, valeu a parceria. Beijão, Raquel. A você, ouvinte, um forte abraço. Tchau e até a próxima.